Olá, eu gostaria de dividir com vocês um fato que me aconteceu no ano de 1974. Sou do interior de Minas Gerais e me casei no ano de 1973, aos 20 anos de idade. O meu esposo e eu fomos morar de aluguel em uma casa que foi de uma senhora que não a conhecemos. Apenas sabíamos que ela já era falecida, mas aquilo era uma coisa muito normal. Então, não nos importamos com o fato. Logo que nos casamos, eu engravidei e no início do ano seguinte nasceu a minha primogênita. A nossa casa era pequena, eram apenas um quarto, sala, copa, cozinha, banheiro e tinha um quintal enorme, e a casa era bem aconchegante. Por termos somente um quarto, obviamente que o berço da minha filha ficava perto de nossa cama. Assim, era mais fácil para eu poder cuidar dela durante a noite. Antes da minha filha nascer, eu nunca havia percebido nada de anormal na casa, mas assim que ela nasceu, eu percebi algumas coisas começando a acontecer. Por exemplo, por algumas vezes eu estava no quintal ali lavando as suas roupinhas e eu ouvia alguns barulhos dentro da casa. Então eu entrava rapidamente para ver o que estava acontecendo, mas ao chegar no quarto eu não percebia nada. Estava tudo muito tranquilo. Eu não me importava muito com aquilo, até porque eu pensava que era coisa de minha cabeça. Mulheres de resguardo e com filhos recém-nascidos ficam muito sensíveis. Eu cheguei a comentar com meu esposo, mas ele também achou que aquilo fosse coisa da minha cabeça e não tocamos mais nesse assunto. Porém, quando a minha filha estava com 4 meses de vida, eu acordei em uma madrugada com ela resmungando no berço. Eu estranhei porque ela era uma criança muito quieta, muito dócil. Assim que eu abri os olhos, eu percebi uma claridade diferente no quarto e quando eu olhei para o berço da minha filha, eu vi uma mulher parada perto do berço da minha criança olhando para ela. Eu tentei acordar o meu esposo, mas parecia que ele estava desmaiado, e no intuito de salvar a minha pequena, eu corri até o berço e a retirei de lá sem pensar no que poderia acontecer. Aquela mulher ficou ali parada no meio do quarto, olhando para minha filha em meus braços. Era uma mulher branca, de idade avançada, cabelos desgrenhados e era muito magra. Ela ficou ali, parada aos pés da minha cama, nos observando, e depois ela desapareceu. E assim que ela sumiu, instantaneamente meu esposo acordou. Eu disse a ele o que havia acontecido, mas ele disse que eu estava muito vulnerável por causa do parto e não acreditou em mim. Na manhã seguinte, assim que meu esposo saiu para o trabalho, eu peguei a minha filha e fui até a casa dos meus pais e contei à minha mãe o que havia acontecido na noite anterior. Ela disse que era para eu não me preocupar muito com isso e me recomendou que eu colocasse a minha filha mais perto de mim nas noites seguintes, e assim eu fiz. O dia passou e com a chegada da noite eu coloquei o berço da minha filhinha ao lado da minha cama, mas a minha pequena dormiu mesmo foi no meu cantinho. Era uma forma de eu tentar mantê-la mais segura. Com a chegada da madrugada, a minha filha começou a se mexer na cama e eu me preparei para me levantar e trocá-la, amamentá-la como eu fazia sempre quando ela acordava. Porém, assim que eu abri os meus olhos, lá estava aquela senhora novamente buscando a minha filha com o olhar. Eu me arrepiei toda. Eu não sabia o que fazer vendo aquela mulher ali aos pés da minha cama com o olhar vago procurando a minha menina. O que ela queria com a minha pequena? Por que ela procurava a minha filha? Por que ela estava ao lado do berço da minha filha na noite anterior? O que ela queria com ela? Eu tentei acordar o meu esposo novamente, mas como na noite anterior ele estava imóvel, não se mexia. Eu corri até o interruptor e acendi as luzes do quarto e a mulher já não estava mais lá. No dia seguinte,
Eu procurei saber quem poderia ser aquela mulher, mas ninguém soube me explicar, porque suas características não batiam com ninguém que morou naquela casa antes de nós. Eu fiquei muito nervosa e pedi para o meu marido que nos mudássemos de lá o quanto antes, porque eu sentia que a minha filha corria riscos. Ele não acreditou muito, mas me disse que eu poderia procurar uma outra casa e assim eu fiz. Nos mudamos de lá e graças a Deus eu nunca mais vi aquela mulher. Porém, a minha filha, já na sua fase adulta, passou por uma experiência muito estranha, também envolvendo uma mulher, ou melhor, o fantasma de uma mulher. Seria a mesma pessoa? O que ela quer tanto com a minha filha? Por que ela persegue até hoje? Boa noite e muito obrigada por ouvirem o meu relato.